Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo, CEO da T-Fashion, junto com a minha esposa e sócia aqui, que é a Micarla, que vocês tanto conhecem. E hoje é o nosso primeiro episódio desse projeto incrível chamado T-Fashion Lab, na qual a gente quer construir essa comunidade com vocês, ajudando com muitos conteúdos que possam fazer a marca de vocês crescerem mais e mais. E hoje estamos com uma pessoa muito especial, ele que é um mentor, um amigo, acho que é uma das pessoas que eu conheço de mais bagagem que tem no mercado, que é o Juliano Puga, que foi o grande fundador de uma marca estourada durante muitos anos chamada La Bella Máfia no Sul. E vai ser um grande prazer conduzir com ele aqui e espero que a gente possa contribuir muito com vocês e estar ajudando nesse processo. Muito prazer, querido. Oi. Espero que a gente arrase aí. Pô, depois dessa apresentação, né, pessoal, o que que eu vou dizer? Eu queria primeiro agradecer novamente pelo convite, eu já tinha falado antes de ligar as câmeras, e você e a Mi são pessoas que eu realmente tenho muita admiração. Obrigado. Fico honrado e lisonjeado de ter sido convidado e de poder ter acompanhado vocês aí ao longo desse ano e meio, né? Só que Não? você me falou aqui nos bastidores que a gente já se conhecia antes. Exatamente. Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo, eu sei que os dois e a Samira estão botando muito coração para entregar conteúdo de valor, né, para os clientes, e eu espero que nesse podcast aqui eu consiga entregar algo que, mesmo que mude um pouquinho ou que ajude um pouco, né, que você consiga aplicar aí no seu negócio. Então, podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor aqui para vocês. Conteúdo e experiência você tem de sobra, pode ficar tranquilo. E para a gente começar, então, eu queria que você contasse um pouquinho de todo o seu know-how, da sua bagagem, contar um pouco da sua história com a Labela Máfia, para quem não conhece, conhecer quem é esse monstro chamado Juliano. Bom, então, bom, se você não me conhece, vão fazer 20 anos, precisamente dia 7 de 7 de 2007, eu fundei uma marca chamada La Bella Mafia. Eu comecei como cabelo de praia, vendendo roupa na praia. Uhum. Depois fui crescendo, vendendo atacado, depois vendi varejo com loja nas lojas dos meus pais. Meus pais também são comerciantes desde sempre. Ah, a coisa da venda sempre teve muito presente em mim. Uhum. Ah, em determinado momento eu fui me aperfeiçoando como design, até que, por causa da minha ex-mulher, que é a Alice, e de um treinador que eu conheci chamado Valdemar Guimarães, e por pressão do meu pai, eu acabei desenhando uma coleção de fitness. Mergulhei aí nesse mundo, aprendi muito de como que, das dores, o que essas clientes precisavam, e essa coleção eu misturei muito do que era minha bagagem como designer, e também o que eu vim aprendendo ali de marketing de influência, venda e tudo mais. Isso aí eu estou falando, tá, 2010, tá, pessoal? É muito, muito tempo atrás. E acabou a união dos astros ali acontecer, né? Uhum. Eu não diria que foi sorte, mas foi enxergar o que estava acontecendo e aproveitar, assim como vocês fazem aqui, assim como é qualquer empreendedor. Mas a Labela Máfia cresceu e se transformou um dos maiores cases de moda, principalmente de moda esportiva da América Latina. Muito do que o fitness hoje é em relação a estilo de produto, em relação à forma de trabalhar com marketing, foi modelado lá naquele momento. Eu não falo isso com nenhuma pretensão ou ego, mas é uma verdade. Uhum. Outros acabaram até evoluindo a forma com que a gente desenvolveu ali, mas naquele momento foi bem disruptivo e a marca se transformou numa marca global, simultaneamente em mais de 48 países, né, da Mongólia à Venezuela, tendo operação desde e-commerce, atacado, distribuidor, aqui no Brasil também, né, tipo franquias. Só que antes de ser estilista, eu sou vendedor e eu acredito talvez seja por isso que eu consigo me relacionar tanto com os lojistas, né? E Exatamente. acho que esse é o propósito aqui. Exatamente isso, porque essa até é uma pergunta que eu quero para fazer para você. Com todos esses anos, você tem uma ideia de quantos revendedores você chegaram a ter nesse período? Hum, eu acredito não, em números, né? Uhum. Aqui no Brasil, clientes ativos, que são aqueles clientes que eu considero comprando toda a coleção, entre 800 a 1.000 clientes, né, Muito. comprantes na coleção. Aí, é claro, quantos ao todo? Uhum. Milhares, né, 5, Sim. 10 mil, né, que vão passando ao longo do tempo. Uhum.
fora do Brasil, simultaneamente foram 48 operações, porém, em alguns países, né, como principalmente regiões da Eurásia, ali onde tem a Rússia e tudo mais, aí tinha mais de 100 lojas vendendo, né, na Alemanha também, aqui na América Latina, todos os países. E então, assim, era bastante gente, né? Inclusive, fora do Brasil, a Labela Mafra ainda continua operando com outros modelos, mas aqui no Brasil a empresa tá parada desde que eu vendi ela em 2024. Legal. E um dos motivos de te trazer, porque conhecendo você como um mentor e me ajudar, é porque eu entendo completamente essa visão, todo o macro que você tem, tanto na parte de atacado, tanto na parte do varejo, e agora o que vem acontecendo muito é com que surgiu há uns anos atrás esse atacarejo, principalmente por causa dos marketplaces. E como você tem mentores de todos os segmentos, mentores de marca de marcas de varejo, como marcas de atacado, a minha ideia de trazer foi para você realmente explicar qual que é a visão que você está tendo, sendo que você consegue enxergar todas essas pontas. Então, eu diria que o mercado de moda ele mudou, não tem mais espaço nem só para marca amadora, nem para empreendedor amador no mercado de moda. Durante muito tempo a gente tinha bem definido ali 4 coleções por ano. Aqui, por exemplo, quem trabalha no Brás, Bom Retiro, na Pronta Entrega, tinha um calendário um pouco mais fragmentado, mas de maneira geral a grande indústria, os grandes grupos de moda trabalhavam 4 coleções, às vezes até 3. O ciclo da moda mudou tanto por questão das tendências de redes sociais, porém teve um agravamento, uma aceleração ali no pós-pandemia com o digital. Isso fez com que muitos lojistas, multimarcas, inclusive a boa parte da aceleração que nós tivemos na Labela Mafra de 2019 a 2021, quando eu saí do CEO, foi justamente fornecendo ajuda para eles, né? A vender online, passando estratégias. Só que a entrada dos marketplaces, né, como o Shein, Shopee, Mercado Livre, que antes era algo que nós víamos com um certo preconceito, eu não vou negar, tipo assim, eu vi isso acontecendo lá nos Estados Unidos com a Amazon e deixei passar, eu não queria ver meu produto junto com prego, furadeira e tudo mais, mas acabou que abriu um canal de vendas que não necessitava tanto aquela estrutura que as grandes marcas tinham, né? No que seria um representante, ou você ter uma loja aqui no Brás, do Bom Retiro, lá em Santa Cruz do Capibaribe, Maringá, e isso fez com que marcas menores, né, ou empreendedores menores começassem, assim como eu fiz lá atrás, né, vendendo online no Inside Sales. O que eu vejo hoje, né, é que a cadeia ela está toda comprometida. O calendário mudou, o modelo de negócio e de compra do consumidor final mudou. Aí nós temos representantes, nós temos lojistas que não conseguem acompanhar esse calendário. E aí, hoje, e aí sem querer puxar sardinha para vocês, da TI, são poucas as empresas, eu não vou nem falar de marcas, são poucas as empresas que estão atentas a isso e fazendo um esforço grande para ajustar o calendário, ajustar os seus mix de produtos, para não ficar empurrando produto para o cliente multimarca. Então, assim, o cliente multimarca hoje, ele está sendo pressionado pelo representante comercial para comprar mais, senão ele perde a marca. Aí, se ele compra mais, está sobrando estoque. O ciclo de calendário está cada vez menor, ou seja, uma coleção que demoraria 3 meses ele podia vender, às vezes ele tem que liquidar no segundo mês. Porque para vender online ele precisa ter ações contínuas, né, de impacto com o cliente. Aí no site ele concorre com a marca, né? E ele também concorre com os outros lojistas que vendem a mesma marca. Então, pro lojista multimarca hoje, né, é muito importante você escolher os parceiros certos. Novamente, eu não vou puxar sardinha para vocês, mas é porque eu sei que vocês estão fazendo todo projeto para que a gente já viu fora, que a gente sabe que dá certo, para ajudar essa galera, porque logo, logo o marketplace também não vai autorizar mais vai autorizar, mas não vai priorizar o lojista que não tem um produto ou uma marca própria a vender. Então, a gente já conversou muito sobre isso, né, Léo? E esse é um dos motivos de estar aqui, é justamente esse momento de caos no mercado. Não é que tá ruim para todo mundo, muito pelo contrário, tá, pessoal? A gente vem acompanhando, tem gente que está indo muito bem, mas pessoas que estão atentas aí ao mercado e às mudanças delas, assim como vocês.
Perfeito, porque o que que eu sinto e eu estou acompanhando no mercado, que é o que a gente vem conversando. Por ter essa ponte dos marketplaces, o que acontece? Esses nossos revendedores que têm, ou as marcas de atacado, elas vêm revendendo nos marketplaces e elas estão colocando o mesmo preço. E aí acontece exatamente esse efeito de, por exemplo, um lojista multimarca, que ele trabalha com as marcas e aí ele precisa comprar um produto pontual, que ele vem aqui no Brás, no Bom Retiro, que são pronto entregas. E aí eles escolhem marcas que às vezes eles não têm conhecimento que essa marca revende nos marketplaces, e aí acontece justamente esse efeito. Ele vai lá, compra para pôr na loja dele, só que quando o consumidor chega na loja, hoje a maioria de qualquer consumidor, quando chega, ele faz a pesquisa e ele encontrou no mesmo preço, muitas vezes até mais barato do que ele quer revender. E chega mais rápido, né? E chega mais rápido na maioria das vezes. Então, como é que esses revendedores multimarcas, na sua visão, ele consegue se proteger ou como de repente ele pode estar escolhendo melhor essas marcas? Porque isso é uma das coisas que não quero falar muito da ti, mas é o que a gente tenta fazer aqui, que é de fato conseguir construir um laço de parceria com os nossos revendedores, respeitando cada ponta da sua cadeia. Eu diria o seguinte, vamos lá, você que trabalha com marcas que são aquelas marcas de calendário tradicional que o representante atende, não deixe o representante pressionar você a fazer um pedido a mais do que você realmente precisa, tá? Então, entenda de fato os dados e os números da sua loja. Outra, você que trabalha com o canal pronta entrega, seja só com a pronta entrega, seja só ou com os dois, procure, principalmente no canal, esses produtos que você vai comprar pronta entrega, que são geralmente produtos que têm um giro um pouco mais acelerado, saber de quem que você está comprando. Comprar não só o produto. Eu sei que você, lojista, você está preocupado com a venda imediata, eu sei que você está preocupado em vender para quem já tem um pedido, né? Geralmente o que acontece com o lojista, né? Ele já vem, ele manda as fotos para os clientes e aí depois ele faz o pedido. Mas mais do que nunca é importante você saber fazer uma curadoria das marcas que você vai trabalhar. E a curadoria não é só de estilo, né? Então, por que, que não é só de estilo? E como que é uma curadoria de estilo? A tua loja, ela tem que ter uma narrativa. Então, pense nos produtos de acordo com uma narrativa, uma jornada, uma esteira, como se você fosse uma marca, porque você é lojista, você é uma marca também. Por que, que é uma marca? É uma etiqueta? Né? O que, que é uma marca? É você desenvolver produtos? Né? Tem muitas marcas aí que desenvolvem, compram tudo em private label. A marca é comunidade, marca é movimento, marca é gerar valor. Então, quando você faz uma curadoria, está gerando valor. E aí, fazer a pesquisa se essa marca que se você está comprando realmente vai te ferrar depois, que é ter o mesmo produto que você está comprando, só que com preço mais barato em outro canal. Né? Então, eu sei que vocês não fazem isso e eu aconselho muito o dono da marca, a dona da marca, a marca a não fazer isso. Né? Uhum. Porque você pode sim, e talvez não, deve encarar como o multimarcas. Eu sempre fiz isso porque eu vim do varejo, eu sei que vocês também fazem. O multimarcas ele é parte do seu negócio. Exato. Né? Tipo, existe uma corresponsabilidade. Então, um recado para você, lojista: a marca que você compra, ela é corresponsável com a venda, entendeu? Então, assim, quando o produto chega na tua loja e não vende, a marca que você comprou também é responsável. Eles deveriam ter pensado nisso em formas de você vender, né? E seja ensinando, como a gente está aqui, gerando conteúdo, seja em ações de marketing, sejam mandando clientes para você, né? Porque você está representando, você não está vendendo só o produto, você está vendendo a marca deles. Né? Então, eu diria assim, para finalizar, escolha seus parceiros de verdade e não somente produtos. Se você for comprar produto, beleza, não espera nada, mas também seja o mais cauteloso possível. Essa é o que eu diria. Legal. E como que você acha que hoje esses revendedores eles conseguem então se proteger mais? Por exemplo, você conversa muito comigo que no caso desses lojistas multimarcas, eles devem criar suas marcas próprias também, que já é um movimento que já vem acontecendo de uma maneira bem acelerada no mercado. O que você pode dar de dicas para quem pretende ou para quem ainda não tem essa visão? O que você pode ajudar eles com isso? Bom, a primeira coisa que eu diria, novamente,
lojista multimarca, se você tem uma loja, não só lojista, mas também você que é uma revendedora individual, que é uma sacoleira, que faz venda porta em porta, você e o seu negócio são uma marca. Né? A marca não é o produto ali, puramente ter um produto com a sua etiqueta. A marca é a comunidade, é o movimento, eu diria que a resolução para mim de branding, né? O pessoal vem falar de branding, seria o que as pessoas falam quando você não está mais na sala. Legal. Né? Como você é lembrado. Então, se você é lembrado como uma loja, né, ou mesmo uma revendedora individual que atende bem o cliente, essa é a sua marca. Tá? Então, essa é a marca que você deixou. Agora, em relação a produto, eu diria que sim, né? Uma loja multimarcas ela tem que ter hoje, mais do que nunca, produtos com a sua própria marca ou com uma marca homônima, alguma coisa que você criou. Por quê? Porque aí você pode, inclusive, utilizar a ancoragem de marcas que já têm uma grande relevância, como a T-Fashion, como a Coach, como a Les a Les, e aí você coloca o seu produto lá. Né? Coloca o seu produto com a sua marca, vai ancorar ali. Qual é o efeito que isso vai causar? Primeiro de tudo é que você vai ter mais margem, né? Porque se você fizer bem, né? Ou encontrar um bom parceiro, você vai ter mais margem. Segundo, você vai ter uma possibilidade de não ficar refém do calendário. Quem aí não viu ali, tipo, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, o que você vai fazendo isso aí? Tá? Tipo, como é que faz um calendário de loja, né, com o marketplace? Porque o marketplace ele digita, sim, o calendário. A outra coisa é que, mesmo se você faz uma curadoria escolhendo bem as marcas que não vendem para todo mundo a qualquer custo, porque tem muita marca, não só aqui no Brás, do Bom Retiro, mas marca que vende ali eu mesmo vou te falar, quando eu vendia por entrega logo no começo, eu não sabia que tinha que controlar, tinha um produto meu até em posto de gasolina. Né? Uhum. Então tem gente que até hoje não tem esse controle. Né? Então, mesmo você trabalhando com marcas que façam isso, e você ter o seu próprio produto vai te ajudar a se posicionar, ter algo diferente. E a grande questão é, se você quiser ter destaque em qualquer coisa que você tem na vida, você tem que criar uma disrupção. A disrupção, ela pode ser no produto, pode ser na comunicação, e ter um produto próprio vai te ajudar, como lojista, a ter um posicionamento diferente. Ou seja, você vai ter algo diferente do que todas as outras marcas têm. Então, é isso que eu acho fundamental, porque sem ter um produto próprio, você não vai conseguir operar no marketplace, né? Porque o marketplace hoje precisa que você tenha uma marca própria. Você vai ficar refém do mercado e do calendário, certo? E, além de tudo, você tem aí um mix que é sempre controlado externamente, né? Sempre por marcas que você compra. Então, e você não vai se tornar um inimigo, por exemplo, de marcas como a T-Fashion ou da Coach e tudo mais. Muito pelo contrário. É muito melhor você, pro dono da marca, saber que a loja que ele está vendendo, né, é uma loja que tem uma marca e mas está conseguindo gerar rentabilidade, do que trabalhar com uma loja que está puramente, eventualmente, comprando um produto falsificado ou não conseguindo se posicionar, porque tu sabe, se o cara não está vendendo, uma hora ele não vai te pagar, ou uma hora ele vai parar de comprar. Então, eu vejo que as próprias marcas aí vão ver esse lojista com bons olhos. Então, é uma parceria. Né? Então, entender realmente, né, tipo, os seus fornecedores como parceiros e também dar esses insights para eles, é isso que eu faria. Perfeito, Gil. Agora a gente vai entrar somente nessa, ir mais além nessa parte de brand que você começou a falar e eu gostei e eu enxergo muito, porque aqui na TIA a gente acompanha muito essas nossas revendedoras. E tem vários perfis de como é o mercado também. Por exemplo, tem revendedores que só tem a loja física, tem revendedores que só tem o e-commerce, tem revendedores que já estão no meio do caminho, tem um outro, tem revendedores que só vende pelas redes sociais. E muitos deles, eles não têm a dona, os donos não aparecem, ou também eles não têm nenhum posicionamento, como você estava falando. E aí acaba que o quê? Eles compram os produtos, só usam os materiais que os próprios fornecedores fornecem. O que você acha, indo mais a fundo nesse assunto, como você acha que esse revendedor ele consegue se posicionar ainda mais, ele criar um storytelling de fato, né? Que é criar essa narrativa para que ele tenha que ele possa iniciar essa construção de marca. Tá, eu vou tentar criar um cenário se eu tivesse hoje uma loja multimarca.
Tá? Perfeito. Então, a primeira coisa, eu ia fazer uma boa curadoria das marcas que eu vou trabalhar, que tenham uma narrativa de acordo com o tipo de cliente que eu vou atender. Vamos supor que eu tenho uma mulher entre 25 e 35, que é a maior parte delas. Pode ter um pouquinho diferente também, pode ser mais senhora, pode ser mais nova, mas vamos focar numa. Que ela trabalha fora, ela tem filhos, ela vai para academia, tal. Eu defini que esse é o... Porque qual que é o seu nicho, né? Se você é multimarca, seu nicho é você, são as pessoas que você consegue se relacionar, né? Então, os seus clientes, os seus amigos, amigos dos amigos e tudo mais. Ou já sei quem é meu cliente ideal, a gente chama isso de ICP. Beleza. Faça a curadoria das marcas que já existem em cima disso. Preferencialmente, eu não começaria com marcas que vendem coleções fechadas. Eu trabalharia com marcas aqui no Brás, Bom Retiro, Pronta Entrega. Como eu falei, pesquisaria se essas marcas são marcas que não canibalizam ali o canal, não canibalizam os seus próprios revendedores, trabalham de fato em parceria. 2, viria outros produtos sem etiqueta para que eu pudesse botar a minha etiqueta da minha marca, né, inicialmente aos poucos, nada em grande quantidade, para eu ter algo diferencial, certo? Receberia esses materiais, né, eu comprei ou já sei o que eu vou comprar e tudo mais, receberia esses materiais, né, das marcas, entenderia o porquê que esse material é indicado daquele jeito, entenderia sobre o produto, né? Mas também começaria a criar os meus próprios materiais, ou seja, as subnarrativas. Vamos supor, a T-Fashion lançou ali, agora se não me engano, vocês foram no Aras, né? Exatamente. Né? Então, beleza. Então, como que eu crio uma subnarrativa em cima daquilo? Né? Eventualmente, seria, ao invés de um Aras, seria talvez ela indo junto com a família para a natureza, né? Criaria essas histórias que se identificam. Ou talvez eu nem aproveitaria do Aras, eu iria totalmente o oposto. Então, qual que é a dor de uma mulher que é casada ou não, mas enfim, tem filho ou trabalha fora? Ela não tem tempo, né? Então, os meus conteúdos iam ser de acordo com mostrar como essa mulher ganhar tempo, então esses desafios que ela passa. Porque moda é emoção, vem da emoção, né? É sentimento. É claro, é processo também, mas é a identificação desse sentimento. Eu criaria aí uma página no Instagram, inicialmente uma página fechada direcionando do meu Instagram próprio, ou seja, pessoal, porque a página fechada, para eu não ficar refém do algoritmo, né? Uma página fechada, você vai pegar, sentir, fazer com que o seu cliente sinta mais pertencimento. Nessa página fechada, eu botaria a maior parte ali dos conteúdos, sempre no sentido de uma conversa e não um monólogo, né? Ou seja, uma conversa, então vocês têm que responder, tem que usar o dedão. A partir daí, eu tentaria o máximo possível pegar telefone, e-mail, WhatsApp, dados, se esse cliente usa PM, IG e tudo mais. Criaria um programa de influenciadores com afiliados. Então, por exemplo, eu faço afiliados ali desde 2013, né? Então, assim, no começo nem era esse nome. Então, como é que você usa? Você pega uma influenciadora um pouquinho maior, né? Quando eu falo maior para o teu tamanho de marca, e utiliza ela como ancoragem para trazer os afiliados, né? Quem são os afiliados? São as suas próprias clientes. Ou seja, as suas clientes que você for, ou suas amigas, você transforma ela nas suas embaixadoras, né? E aí você comissiona elas. Hoje, perfeito. Desculpa te cortar, só para dar... Eu também venho Vans, tá, pessoal? Então aí eu tô falando bastante. Imagina, pode ser, você vai embora, tá arrasando o conceito, mas só para poder dar um pouco de contexto também do que você está falando e para poder ajudar elas ainda mais, que você vai continuar, o que eu vejo hoje, que bom exemplo, principalmente das nossas principais revendedoras. Hoje, elas fazem essa curadoria de produtos, só que elas compram grades muito picadas. Compram 2 peças de um modelo, compram 3, e aí como é que elas vão estar fazendo essas campanhas, entendeu? É porque ela está pensando... isso é uma coisa que acontece muito com o lojista. O lojista, ele tem uma visão do seu negócio que é baseado em feeling, em sensações, e não verdades. Então, se você trabalha, como eu falei no começo, não existe mais espaço para marca nem negócio amador. Exato. Tá? Então, você tem que aprender a trabalhar com dados. E você não precisa criar grandes informações. Quais são os indicadores que você vai controlar? Então, vamos lá. Eu vou comprar vou fazer um pedido, né, da T-Fashion, da Coach, enfim, tanto faz. Eu vou ver quantas peças eu preciso ter de cada categoria.
E aí não caiam na armadilha de que vocês precisam ter somente poucas peças de cada modelo. Por quê? Porque o que paga as contas são um modelo de produto chamado cauda longa. O que é o cauda longa? Ele não é necessariamente só o que vende mais, ele é o que vende de forma frequente. Então pensa assim, se você tem uma loja física, o cliente que foi nessa semana, ele é o mesmo cliente que vai na semana que vem? A não ser que você tenha uma loja no extremo interior, isso pode acontecer, mas dificilmente alguém passa toda semana numa loja, a não ser em outros momentos. Então, essa é a visão que o lojista tem que quebrar. Né? Você tem que trabalhar com produtos campeões na sua loja. Né? Você tem que ter uma coisa diferente para aquelas suas clientes especiais, mas tem que ter um produto que vende sempre. Então, se você for fazer uma compra agora, por exemplo, inverno, cara, o que você vende sempre no inverno? Ah, vou comprar moletom, eu vou comprar vestido, qual vestido que é? Né? Olhem para os seus dados, nem que seja numa caderneta. Coloca lá qual que é a cor, categoria, modelo, cor e tudo mais, para você comprar certo. A maioria das lojas multimarcas, elas quebram, não por falta de venda, mas por comprar errado. Curadoria. Eu tô há 2 décadas quase fazendo isso e já acompanhei, já ajudei muitos lojistas nesse ponto e muitas vezes eles esquecem, aí fica com estoque cheio, ouve demais o representante ou o vendedor, e até mesmo as suas próprias vendedoras, né? Porque imagina, ela não tem um computador na cabeça, né, Léo? Sim. Né? Tipo, é igual você, se você for ouvir a tua vendedora tá o tempo inteiro, ela tem o conhecimento, a sensação do mercado, só que ela não anotou, entendeu? Não anotou, então uma coisa é o feeling, a sensação, o sentimento a ser considerado, outra coisa são os números. Né? É isso que eu acredito, assim, né? Tipo, realmente, para o lojista que quiser, e aí não é nem mais o só querer, né? Se você quiser continuar vivo no mercado de hoje, tá? Você tem que começar a olhar para suas compras, olhar para os seus dados e comprar melhor. E, se possível, o quanto antes fazer sua própria marca. Exato. Comprou errado, já não tem mais o que fazer, né? E aí eu queria te perguntar, imaginando, somente como a gente está falando nessa parte de posicionamento de brand, o que você enxerga que é mais fácil ter uma loja focada em um nicho, por exemplo, uma loja focada em fitness, em moda balada, em moda casual, ou ter uma loja de departamento com um pouco de cada? Porque é onde eu enxergo. Como é que uma pessoa vai construir toda uma narrativa, sendo que ela vende de tudo? É difícil falar, que não é o que é melhor, e sim o que cada realidade, né? Por exemplo, a gente lá no nosso grupo do Mastermind tem o pessoal da Scala, né? Que faz 600 milhões ano lá, e tem vários corners, né? Então, tipo, conseguem fazer aí essa curadoria. Mesmo neles, você vê que os corners, né? Essas store in store que eles chamam, né? Elas são de acordo com cada narrativa. E se você parar para prestar atenção, não só neles, mas dentro dessas lojas de departamento, cada vez menos está por segmentação de estilo de produto e muito mais por momento. Lifestyle. Né? O lifestyle. Então, assim, você pega, vê uma hora, eu falei momento não, muito menos por momento e muito mais pelo estilo de vida. Então, você tem uma curadoria numa parte da loja que é para o homem de negócios, que ganha até tantos mil, que usa calça jeans, que usa tênis, que usa roupa fitness. Tá? Então, essa curadoria está ali junto. Aí é a mesma coisa para mulher. A Zara é campeã. Exatamente. Se você entrar na Zara, você vai ver que não está segmentado lá por categoria de produto. Exatamente. Tá justamente pelo estilo. Né? Então você vê fitness em várias partes da loja. Você vê moda festa em várias partes. Né? Inclusive, eu acredito que o pessoal vai cada vez mais até misturar as áreas do feminino com o masculino. Por exemplo, minha namorada, ela compra muito mais ali na área masculina da Zara. Sim. Né? Então, assim, eu acho que eu não te respondi, mas eu te quis dizer que ali é difícil falar. Agora, se eu fosse ter uma loja, certamente eu faria por nicho. Né? E esse nicho, ele seria justamente direcionado por um tipo de pessoa, né? E essa pessoa que eu tenho um pertencimento dentro dessa comunidade ou que eu conheça. Né? Porque se você quiser fazer algo
diferente, se você quiser se destacar em qualquer coisa, eu falei que você tem que criar uma disrupção, você tem que fazer algo que o mercado não está fazendo. Só que para você fazer algo diferente, você precisa conhecer profundamente o que já existe, entendeu? Então você acha que você está arrasando, fazendo, olha só que novidade, só que já existe aquilo ali. E fazer algo diferente não é reinventar a roda. Né? A gente estava conversando aqui antes sobre aqueles ovos felizes, né? Sim. Happy eggs. Pô, aquilo ali já existia, é o ovo, né? Eu duvido que a galinha estava feliz ali no negócio, né? Pô, tu vê ali o George, que é da Oakberry, uma tigela de açaí. Então, reinventar as mesmas coisas de uma forma melhor. Eu vejo, eu admiro muito vocês, né? Porque eu percebo a preocupação com o cliente. Como que você faz algo realmente disruptivo? Primeira coisa é você se importar. Perfeito. Saca? Tipo, se importar. Por que vem a diferenciação? Ela vem de você olhar e falar assim, cara, pode ser melhor. Sim. Né? E eu vejo vocês fazendo isso. Então, às vezes não é nenhuma coisa super elaborada, mas quem sabe é um podcast aqui que a gente está fazendo e quem está assistindo vê que a gente está realmente preocupado em entregar um valor. A gente não está vendendo nada, né? Sim. Então você me falou, cara, isso não é para divulgar a marca, é para, de certa forma, né? Mas eu sinto que eu preciso externar o meu conhecimento, que eu cheguei até aqui e tudo mais. E é legítimo, né? É isso. E aí, uma das coisas, como eu te falei, como a gente acompanha esses nossos revendedores, e eu vejo que a grande maioria ainda tem essa dificuldade de estar entrando em canais. Principalmente como a gente está falando até agora, essa guerra entre o canal físico, o canal digital, o marketplace. Como que você, seguindo toda essa narrativa que você está contando perfeitamente, eu queria que você detalhasse de uma maneira para que eu fosse ensinando para eles, como que, para quem ainda não conhece do digital, como é que ela pode começar a estruturar esse processo, porque, como eu te falei, a gente acompanha e a maioria dos lojistas estão focados ainda no quê? Que foi o que já deu certo. Que hoje as lives de venda, manda pelo WhatsApp. Não, muito ainda. Isso, se a pessoa faz live, ainda é muito. O que a maioria está trabalhando, que funcionava 3, 4 anos atrás, principalmente na época da pandemia, que é o quê? Compra o produto, pega a foto, faz um arruma isso comigo, ou um provador rapidão e posta. Isso no início deu, porque o principal canal de divulgação de quase todas as lojas é o Instagram. Só que mudou o algoritmo, o mercado inteiro está fazendo. Então, o que você poderia dar de dica para sugerir com todo esse contexto? Boa. Pessoal, durante a pandemia, eu por vir do varejo, né, ser camelô, ser lojista, ser vendedor e ter muita proximidade com os meus multimarcas, a gente ensinou, eu falo a gente porque eu tive a ajuda de várias pessoas, várias técnicas de vender online. E talvez você está assistindo isso aqui e passa pelo feed do Instagram e toda hora tem alguém falando de uma coisa nova que tem que fazer. Se você não está fazendo isso, você está fazendo errado. Se está não sei o que, está fazendo errado. Primeira coisa que eu faria é parar de assistir esses caras, essas pessoas, tá? Primeira coisa, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, venda é venda, tá? Venda é relacional. Então, começa pelo básico. Seu WhatsApp, tá? Primeira coisa, você tem que entender que a sua vendedora da loja, se você tem uma loja física, tá? A sua vendedora da loja, ela pode fazer o atendimento de clientes por WhatsApp, mas ela não é um time de vendas ou uma pessoa de vendas online. Por quê? Porque a venda online, esquece até site, esquece qualquer coisa, estou falando no WhatsApp, ela precisa de processo. Quais processos são esses? A comunicação de forma contínua com o seu cliente. A comunicação de forma contínua com o seu cliente não é você pegou o produto e manda lá, encaminha para a tua lista de transmissão. É exatamente assim que o mercado trabalha. Mas tu entende? Tipo, encaminha. Aí, o que está acontecendo quando você faz isso? Tá? Você vai para o arquivado. Tá? Você vai para o arquivado. Porque fica muito genérico. Ou você cria, aí você pega, tá? Se você está fazendo isso, então para de fazer. Beleza? Agora, grupo de WhatsApp. Ok, é legal o grupo de WhatsApp, mas quem de vocês já não ficou, né, com o celular, com a memória sobrecarregada, não conseguindo abrir o WhatsApp por causa de grupos? Então, é importante ter o grupo de WhatsApp, mas se você ficar também só mandando lá, você está ferrado. Né?
Então, esse é o primeiro ponto, é o que não fazer. Uhum. Lembra, eu falei no começo para você não ficar olhando aleatoriamente pessoas que ficam dando dicas. Por que disso? Porque isso vai confundir a tua cabeça. Vai confundir. Então, informação demais, ela vai te atrapalhar. Procure bons mentores, procure, a partir do momento que você identificar um mentor, um professor e tudo mais, se atenha a esse método, porque são vários métodos, certo? Mas todos eles são baseados na mesma coisa, relação. Então, quando você mandar a mensagem para esse seu cliente no WhatsApp, você não manda só o produto. Pega uma lista, vê quem está de aniversário. Manda, pô, feliz aniversário. Né? Manda um oi, bom dia, tenha um excelente dia. Ó, tô passando aqui para te dizer. Manda uma mensagem de valor para essa pessoa. Né? Você pode também mandar conteúdos para ela, ao invés de postar só no Instagram, de dicas, né, de como se arrumar. Legal. Se você conhece verdadeiramente, se você tem uma loja pequena, por exemplo, né, você não deve ter mais de 100, 200 clientes. Você pode preencher numa planilha do Excel ou num papel de pão, onde for, quem que é essa pessoa, o que ela trabalha, quanto mais ou menos ela deve ganhar, né, se ela é casada ou não, se ela tem filho ou não. Né? E aí você pode criar, pode não, né? Deveria criar uma conversa relacional. O nome disso se chama social selling. Muita gente fala de como que a Labela Mafia internacionalizou. Eu internacionalizei a Labela Mafia através de direct no Instagram. Tá? Depois foi potencializado por influenciadores e a gente conseguiu fazer além com eventos. Então vamos usar a mesma ideia aqui. Você está se relacionando com esse cliente. Quando você mandar o produto para o cliente, você não manda para ele uma foto aleatória. Manda o que você acredita que ele vai gostar ou ela vai gostar. Manda que tem um tamanho. Você já tem a listagem de qual que é o tamanho que ela usa. É trabalhoso? É trabalhoso pra caralho. Por isso que pouquíssimas pessoas conseguem escalar seus negócios. Claro, existem ferramentas para isso, mas esquece a ferramenta de início. Né? É importante você ir lá e fazer, né? Ser real e não automático. Entendeu? Eu passei durante muitos anos visitando lojistas, né? Visitando eles, ajudando, inclusive dê valor pro dono e para a dona de marca que te visita, que te liga, que te manda mensagem. Tá? Depois disso, você faz a mesma coisa no Instagram. Entendeu? O Instagram, se o teu feed está dando pouco like, pouco engajamento, tudo bem, depois você bota um tráfego pago, impulsiona e tudo mais. Mas manda direct. Como que você manda direct? Pega as tuas clientes, entra no Instagram dela e aí começa a interagir com ela. Em determinado momento, você vai ver que essa cliente pode estar no momento de compra. Tu já sabe que ela é bancária e recebe tal dia. Você me deu um gancho muito poderoso aqui agora. Posso falar? Claro, pô. Aqui eu vou falar diretamente para vocês. Eu quero perguntar para vocês que para o seu time de vendas, as suas vendedoras conhecem as suas clientes de verdade, como o Gil estava falando? Ela tem um caderno em algum lugar anotado que ela sabe o que a sua, aonde a sua cliente trabalha, qual que é o estilo de vida dela, se ela faz academia, o que ela faz? Porque a partir do momento que ela conhece, ela tem isso anotado, agora você tem toda a base de clientes que o Gil está falando na mão e você vai poder fazer uma curadoria assertiva com base no que o seu consumidor está pedindo. Então, assim, algo simples, você treinar a sua vendedora para o cliente chegou na loja, se apresentou, está fazendo a compra, e durante essa jornada ela já vai fazendo essas perguntas. Você trabalha com o quê? Se você tem esporte, você treina, faz academia. Depois você pega todos esses dados no caderno, ó, atendi, a gente conseguiu juntar 100 contatos aqui, desses 100, 50 faz academia, 50 é empresária, 50 gosta de balada, tá aí como você vai montar a curadoria do mix assertiva para sua loja. Exatamente, exatamente. E é isso, mas da onde que vem isso? Né? De você se importar. Você se importar com o seu cliente significa que você está se importando com o teu negócio, porque é o teu cliente que paga as tuas contas. Exato. Então, se você terceiriza a responsabilidade da venda, né, e acredita que o cliente vai lá, que o teu vendedor já vai vir super preparado. Eu estou tentando mirar aqui, por exemplo, em quem tem, uma loja e tem 2 vendedoras. Perfeito. Aí bota lá a vendedora, aí tipo, não chega, tem um processo
né, ando utilizando isso, chama onboarding. O que é onboarding? Você vai explicar a sua empresa para o vendedor. Ó, pô, é o seguinte, a nossa empresa, a nossa loja, a nossa marca, que revende multimarcas, certo? Ela é assim, esses são nossos valores. A gente atende a mulher tal, o homem tal, etc. e tudo mais. Nós não falamos esse tipo de coisa, nós falamos esse tipo de coisa. A música da loja é eletrônico, é sertanejo, é não sei o quê. Né? Você tem que vir vestido de tal forma. Ó, quando os produtos, né? O que o lojista... Eu tenho um mentorado que ele tem a Bloodstream, e cara, tipo, ele tem uma visão no estoque dele, ele mostra pro revendedor, pro vendedor dele, a fila de produtos que ele deve mostrar pro vendedor. Qual que é a fila de produtos? Os produtos que dão maior margem. Sim. Certo? Então, vocês percebem que quando você está pensando em grandes estratégias de vender, o cara que está fazendo tráfego não funcionou, a influenciadora não funcionou. Se você fizer o básico, você está fazendo mais do que 90% aí. Eu estou falando percentual aleatório porque eu estou falando baseado no meu conhecimento e experiência que eu já tive dos empresários de moda. E eu digo não só lojista, tá? Muitas marcas não fazem isso, não conhecem. Quando foi a última vez que um dono de uma marca ou a dona te ligou? Entendeu? Sabe, tipo assim, é a mesma coisa. E aí, a grande questão, por que eu falei? A sua vendedora da tua loja, ela pode atender, mas ela não é um time de vendas interno. Porque se você fazer um processo de venda online, você precisa ter objetivo. Ó, vamos mandar 100 mensagens, das 100 a gente espera que 50 responda, das 50 a gente espera fazer 10 follows e 10 continuar a conversa e 5 vendas. Então, é um time de inside sales, né? Um time de venda interna direta. E a maior parte das conversões, né, não são, principalmente no modelo de negócio como esse, não são o teu site, que está muito caro o custo do tráfego. Né? É justamente você utilizar esse modelo de vendas, você tem o teu site e depois você faz ali as estratégias de embaixador, influenciador e tudo mais. Mas eu começaria assim, eu nem iria tão longe, né, porque eu sei que isso dá resultado e a gente já viu algumas vezes, né, Léo, isso acontecendo. E agora vamos lá. Hoje, como você muito bem sabe, um dos principais canais de marketing de divulgação são as influenciadoras. E você foi um cara que conseguiu escalar a Labela achando essas influenciadoras tanto no Brasil, principalmente como você abriu o seu mercado no exterior com ela. Queria que você contasse um pouquinho desse case e como você poderia ajudar os nossos revendedores também a construir. O que acontece? Eu uso o influenciador, Léo, mesmo antes de saber que o nome é influenciador, né? Foi bem orgânico, mas até falei com o Alfredo lá no G4, quando ele me falou assim, pô, Gil, você foi a primeira empresa que eu vi utilizando influência de uma maneira processualizada. Então, assim, foi de forma orgânica, mas assim que eu me toquei como é que era, a primeira coisa que eu fiz foi processualizar isso. Então, assim, o que eu diria? Existe uma confusão entre o que é, como utilizar o marketing de influência, né? Sim. Então, conceitualmente, todos nós influenciamos alguém, beleza? E essa influência, ela é de diversas formas e de tamanhos e impactos diferentes. Se você pegar a influência e dividir ela entre aspiracional, o que é o aspiracional? Aspiracional seria você apontar um caminho aonde o teu consumidor, a tua consumidora pode chegar. Né? Então, vamos lá, seria uma campanha, né, de conceitual bonita da marca. Seria você contratar uma influencer maior, uma top, dentro da tua possibilidade. Né? Ou seja, ela não é necessariamente quem a cliente se enxerga, mas deseja ser. Ela deseja ser aquela pessoa, né? Mesmo que aquilo poderia não ser tão alcançado. Depois a gente tem o marketing de influência inspiracional. O inspiracional, ele tem a ver com a conexão. Né? Ou seja, eu estou aqui do lado do Léo, né? O Léo é um empresário e a história dele e a forma com que ele faz a sua vida, leva a sua vida, pô, tem
tem filho, treina jiu-jitsu, é um cara que construiu a empresa dele, é casado com uma mulher bacana, tem uma empresa legal, tal, beleza. Ó, isso aí me inspira. Uhum. Então, o que o Léo falar vai me inspirar, porque ela está próxima, eu consigo. Aí é a questão do pertencimento. Então, você tem lá uma pessoa que aponta ali a direção, outra pessoa que mostra que é possível. Uhum. Tá? E aí a gente tem um terceiro layer, né, uma terceira camada, que é o marketing de influência conversacional, conversacional, que gera conversão. Desculpem aí o erro de português, mas que é o quê? Para converter, para vender. Então vamos lá, na Labela Máfia eu tinha o Labela Máfia Time, né? O time Labela Máfia, que é as Hardcore Ladies, então tinha Alice, tinha em determinado momento Bela Falcone, Michelle Lin, tipo a Graciane, tinha o Mion, ou seja, vários atletas e personalidades que faziam parte do time. E que trazia relevância. Que trazia a ancoragem, né, e relevância. Só que essas pessoas têm essas personalidades, têm contas muito grandes. E mesmo desde antes, o algoritmo não distribui para todo mundo. Exato. Né? Mas elas vão lá, vão posicionar. E entendeu? o papel delas não é trazer vendas. Não é trazer venda, entendeu? É fazer com que a narrativa seja contada. Espalhada. Espalhado, entendeu? Aí, a outra, que são os inspiracionais, na época eu tinha o Labela Máfia Squad. Tá? O que era o Labela Máfia Squad? Eram influenciadores e influenciadoras que tinham um número aí, no máximo, aí até entre 50 a 200 mil seguidores. Que seriam médios. Que seria o UGC, né? User Generated Content, que são, eles têm uma... todo o seu lifestyle é muito próximo ao cliente. Ou seja, eles são para criar o conteúdo de uma forma visceral. Né? Ou seja, criação de conteúdos reais. Perfeito. Beleza? Eles vão vender? Às vezes sim, às vezes não. Como você vai fazer com eles? Você vai fazer contratos, né? de um post, 2 posts, ou preferencialmente que gere continuidade. Tá? E depois a gente tem o conversacional. Depois tem que é o... Ó, editor, depois tu bota aqui, como é que eu vou falar? Conversacional, conversional. Não, que aqui, é de vendas, né? Que é o de vendas. Que seria a conversão. Que são as pessoas para gerar conversão. Quem são esses? Hoje eles falam que o nome disso é afiliados. Sim. Né? Lá eu utilizava que era o Labela Mafia Army. É verdade, eu tinha pensado nisso. Eu usava o Labela Mafia Army. O Labela Mafia Army eram atletas iniciando, né? Elas eram clientes, né? Que queriam criar conteúdo. Por exemplo, tem uma que é a Camila Cooper, hoje, não sei se ainda ela está fazendo para coach, mas quando eu comecei com ela tinha 10 mil seguidores. Né? Entendeu? Então, assim, aí você vai... essas pessoas ela têm um objetivo de venda, certo? O que é o objetivo de venda? Ela vai postar um produto para receber o seu produto, tá? E aí você vai gerar um link para ela ou um código. Tá? Isso aqui eu estou falando básico, não estou nem para TikTok Shop, tá, pessoal? Então, básico. O que acontece? Se você pegar, você tem que pensar na questão sentimental, no ego, né, dessas pessoas. Pô, todo mundo quer ser relevante, tá? Ainda mais o influenciador. Então, o influenciador, que ele é o inspiracional, ele quer chegar a ser o aspiracional, certo? Então, você cria formatos do teu influenciador maior se relacionar com esse influenciador menor, né, que é o inspiracional. Sim. Para que o que você faz? Você faz a troca de base. Então vai ficar um indicando o outro. E aí você vai crescer os teus influenciadores médios e vai melhorar e aumentar o teu time, então aumentar a tua relevância. Tá? A mesma coisa você vai fazer com os teus embaixadores, ou no meu caso era o Labela Mafia Army, ou teus afiliados. Você não vai chamar ele de afiliado. Né? Você cria uma narrativa para que ele pegue e possa falar assim, cara, eu posso me transformar lá no Labela Mafia Squad ou no T-Group, não sei o quê. Né? Entendeu? Então é criar o caminho. E aí tem a questão das comissões, você vai pagar. Outro ponto importante é o seguinte, fazer a transição de indicação. O que é uma transição de indicação? Você vai fazer uma foto com uma influenciadora média. Né? Você vai criar ela fazer um dia de conteúdo. Você chama ou uma outra influenciadora média tua, ou uma embaixadora afiliada para fazer o making off. Ela fazendo making off. Entendeu? Desculpa, eu não entendi. Repete que agora você pegou aqui. Vamos lá. Você tem o aspiracional, que são os grandes influenciadores.
você tem o inspiracional, que são os UGCs, aquelas pessoas que criam conteúdo, eventualmente não vendem tanto, mas criam bons conteúdos, né? E tem uma base já engajada. E esses daí que Só para tem os embaixadores afiliados, que são ou seus clientes ou influenciadores menores. Pode perguntar. Tá, agora eu quero fazer a pergunta para que até eu fiquei meio na dúvida, que eu acho que o pessoal com certeza vai ficar. Trazendo bem para o contexto, vamos supor, eu tenho uma loja no interior, eu vou pegar a pessoa mais top da minha cidade, a famosa, sem pensar assim, passando mais por uma realidade. Uma realidade do lojista. É, né? Do lojista. Eu pego a mais top da minha cidade e ela vai ser a chamariz, que ela compra com a gente. E aí a gente faz esse contexto. A missão dessa mais top é só trazer essa autoridade, ancorar. Aí eu vou pegar esses médios, aí é onde eu fiquei na dúvida, porque são eles que vão fazer esse conteúdo, um unboxing, recebendo o produto em casa. Ele não precisa ser médio, então. Posso pegar uma pessoa que faça um produto top, que faça esse conteúdo top, e aí eu só negocio o valor. Ele não precisa ser um médio. Por exemplo, essa minha mais top da minha cidade tem 2 milhões de seguidores, então eu vou ter que pagar bem para ela. Isso. O médio, se ele não for um médio, eu só vou fechar o conteúdo com ele. Ó, eu te pago 300, 500 mil reais para você fazer esse unbox. Seria isso. É isso, mas assim, o médio não é tanto pelo número de seguidores, mas é interessante que ele tenha, assim, um pouquinho mais de seguidores do que os embaixadores. Para já trazer engajamento. Para a pessoa, para o embaixador, que é quem vai vender, ou afiliado vai vender, fala assim, cara, eu quero chegar a ser aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Né? Tipo, você tem que imaginar que o produto ali que você está oferecendo é o quê? A possibilidade de ele ser um influenciador profissional. Ah, agora eu entendi todo o contexto. Então, esses médios a gente vai usar, ele vai fazer o conteúdo, a gente não vai estar preocupado com as vendas, só que a gente vai atrair esses micros para eles se espelharem nele, para aí você negociar um valor, negociar só o preço, para que se transforme nele. Exato. O que esse médio vai fazer? Você vai pegar, ele vai criar o conteúdo, e aí você vai botar ou na rede social dele, ou na tua, ou nas duas, esse conteúdo tu vai impulsionar, tu vai rodar tráfego para crescer ele. Então tu fala assim, ó, olha o que a T-Fashion faz pelos influenciadores. Perfeito. Então olha o que a Labela Mafia faz. Tem muita gente que a gente está chamando pessoa famosa. Né? Então assim, aí beleza. E aí os afiliados ou embaixadores, você vai ter lá, cria uma página ou um grupo do WhatsApp e tal, com a descrição ali dos produtos, né? Do produto não, de como funciona o programa, certo? E é importante que você se relacione de forma frequente. Então você vai gravar um vídeo e mandar para ele assim, ó, como que você grava conteúdo? Como tu não sei o quê? Né? Tipo, mandar um briefing de como que você faz esses conteúdos. E esses conteúdos, tanto do começo até o final, tirando os maiores, né, você pegar os principais símbolos de marca que você quer mostrar. Né? Ou seja, ter a narrativa dentro não só da marca, mas também do momento da venda. Só que o que eu faria, né, a mais? Tá? Eu pegaria o meu perfil pessoal, certo? O meu perfil pessoal do dono ou da dona da loja, criaria também a trilha de conteúdo, certo? E a partir de estar criando essa trilha de conteúdo de uma forma mais estética, eu estaria presente em todos esses momentos possíveis de editoriais ou quando for postar, e combinaria eventualmente de uma forma mais ativa que os influenciadores médios, grandes e os embaixadores me marcasse ou fizesse com que os seus clientes saibam quem sou eu. Que aí te levanta. Exato. Entendeu? Por quê? Vamos lá. Na Labela a gente tinha a Alice, né? Então, a Alice, ela foi uma das primeiras, se não a primeira influenciadora de fitness a bombar aqui no Brasil. Sim. Lá nos Estados Unidos tinha a Bela. Aí, quando juntou a Bela com a Alice, cresceram as duas. Depois chegou a Michelle Lin. A Michelle Lin, quem fez o primeiro indicação do Instagram dela foi a Alice. Aí ela foi crescendo e trazendo outro. Incrível. Então, o que acontece? Aí você tem um ecossistema de pessoas, né? Porque a marca não é sobre você. A marca, ela é sobre os outros, sobre essas pessoas. Os seus influenciadores, você tem que encarar eles como seus clientes, não como seus funcionários. Exato. Entendeu? Então, tipo, essa é a questão, como teu parceiro. Então, tipo, pô, se você contratou uma influenciadora e aí, tipo, o que eu vejo muito com as marcas, tá ligado, Léo? Chega, quer explorar o influenciador.
entendeu? Explica mais. O que é explorar o influenciador? Chega lá e quer pagar pouco. Ah, não, pô, a fulana vai lá e fica, tipo, fazendo loteria de valor. Por quê? Porque não sabe e o objetivo. Ah, pô, mas ela não deu resultado. Pô, a mina produziu um puta conteúdo que tu ia gastar 15, 20, eu gastava 40 mil há 10 anos atrás numa campanha. Hoje você consegue produzir a mesma coisa que o celular. Sim. Entendeu? Então, valorize esses influenciadores, pague o que você pode, né, mas seja justo. Na hora que você puder pagar melhor, pague melhor. Sim. Né? Principalmente, se você fala assim, ah, pô, vou te mandar umas peças, a gente ainda é uma marca pequena, aí a influenciadora às vezes topa. Aí depois, essa marca vai lá e nunca mais chama a influenciadora. Entendeu? Você não perdeu uma influenciadora, você perdeu uma cliente. Entendeu? Você perdeu uma cliente. E ela vai falar mal da tua marca. Criar relação, né? Criar relação, entendeu? É igual teu time aqui interno. Pô, você se importa com o teu time interno, com a tua equipe. Sim. Eles são teus primeiros clientes. Tá? Então, por isso que eu tava falando de você para não ver. A gente falou sobre isso, né, Léo? De tipo, não ficar só olhando um monte de estratégia, porque, galera, as estratégias que o pessoal passa, método e tudo mais, são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Sim. Então, assim, não significa, não estou falando que está errado, só que não significa que vai funcionar para você. Pode ser que a outra funcione. Então, encare não como, pô, isso aqui vai resolver a minha vida. Mas, ó, isso aqui é um teste. Entendeu? Isso aqui é um teste. É igual fazer a mentoria comigo. Sim. Sabe? Tipo assim, eu tenho uma experiência, eu tenho um método e tudo mais, mas significa que é garantido que você vai aumentar a tua empresa? Não. Não. Depende de você também. Né? Aliás, principalmente. Sim. Entendeu? Mas o método funciona. Né? O que eu tô falando é para você parar de olhar essa galera que fica prometendo que vai dar certo, porque isso é mentira. Né? Isso é mentira. Pode ser que dê? Pode, mas muitas vezes não na mesma hora. Porque a questão de tudo é a consistência. Exato. Né? E eu peguei um insight muito valioso sempre quando você fala um grande ensinamento para todo mundo, dessa questão de você de você começar a montar um time de embaixador. E ele deu a dica de quê? De sempre fazer collab com você, dona da marca, para já ir te ancorando. Porque hoje o que mais tá acontecendo no mercado é de grandes marcas estar contratando embaixadores, e esses embaixadores ficarem a cara da marca, e quando ele sai, ele leva tudo. Ele leva os clientes, ele leva a base, e se o dono não tá junto ali, toma uma bela queda, né? Esse movimento já está acontecendo direto. Eu não vou falar aqui de forma dando nomes, mas muitas marcas de fitness que hoje bombam no Brasil e no mundo utilizaram essa estratégia. Pegou o influenciador que eu usava para fazer e fizeram melhor. E parabéns para eles, eu não tenho nem hate. Né? Tipo assim, parabéns para eles. Porque se um funcionário, vamos lá, se eu tenho um colaborador meu, né, que ele é bom, né, e ele eventualmente saiu da empresa por uma proposta maior, tem duas possibilidades. Ou eu não identifiquei que essa pessoa era boa e não criei um caminho para ela, ou realmente ela ficou grande demais para a empresa, né, e aí ela faz sentido ela procurar outro negócio, né? Eventualmente alguns vão até abrir empresa, né? Quem sabe abre comigo, né? Você é sócio junto com o funcionário. Já aconteceu isso comigo. O influenciador é a mesma coisa. Então, se você está pegando, né, e aí tem um influenciador, ele está vendendo pra caramba, você vai pegando, transferindo a base dele para você. O que é transferindo? Transfere para a tua rede social pessoal também, porque na rede social pessoal é mais fácil do que da marca. Entendeu? Aí da rede social pessoal, você transfere para um WhatsApp, para um CRM, e aí trabalha toda uma outra forma aí de comunicação. Agora, você está vendo que essa pessoa está crescendo pra caramba. Né? Aí você fez uma collab e deu certo. Você fez outra e deu certo. Você vai ficar... não precisa ser meteorologista para saber para onde o vento está soprando. Né? Assim, óbvio que essa pessoa vai abrir uma marca. Fala assim, seguinte, vamos abrir junto? Beleza? Né? Porque ela não sabe fazer a operação. Vamos abrir junto. Né? Então, e isso serve para você lojista. Entendeu? Abrir uma operação com esse influenciador, sabe? Sim. Né? Escala aí.
Esse cara faz uma collab, faz uma pop-up, ou seja, traz ela para você. Para próximo. É a questão da a diferença de ambição e ganância. Sim, Tá ligado? Tipo total. assim, muito multimarca, muita marca é gananciosa demais com os influenciadores. Que é tudo só para ela. Só para ela, né? Ou pega gananciosa demais com o lojista, Uhum, sabe? Entendeu? Quer que o cara compre um monte, mas não vê o fluxo de caixa do cara. uhum, Né? E não joga uma influenciadora para a pessoa usar, uhum. tá ligado? Bom, Gil, incrível tudo que você está contando. Eu estou aprendendo muito, como sempre. E agora me fala, a gente está acompanhando o mercado e sabe, tem marcas que estão bem, mas tem outras que estão tendo bastante dificuldade. O mercado está oscilando e já era um pouco do previsto para muita gente. Eu vejo que tem muitos revendedores, muitos clientes que estão com muito estoque parado, comprou bastante, que nem como você falou, errou na curadoria, errou na compra, não tem o milagre que possa fazer. O que você indica de promoção, de ideias para conseguir movimentar esse estoque, a loja, fazer um barulho? Pô, a gente, até coincidência, né? Tá os nossos companheiros de Mastermind estão aqui, Sim. eu não vou falar o nome da marca, mas eu vi, por exemplo, conversando com eles fizeram uma ação de uma colaboração com uma influenciadora e venderam, sei lá, acho que coisa de 500 mil em uma hora. Né? Incrível. E aí você vai falar assim, pô, foi sorte. Não, peraí. Primeira coisa, entendia de fato quem era o cliente, né? Já vinha tendo um engajamento com a sua própria base, né, de clientes e entendeu que tipo de influenciador, né, fazia sentido, né, para criar algum tipo de ação, ao invés de pegar simplesmente comprar um post e mesmo que já tivesse feito isso antes, né, criar uma ação com uma collab e fizeram uma live de vendas que, se eu não me lembro, o Luiz está aí, né? Foi 500 mil, né, Luiz? 500 mil. Né? Então, ideias tem um monte, né? E o ponto todo, se você for analisar, qual que é o motivo desse estoque tá cheio? Sim, exatamente. Tá ligado? Né? A gente volta, não conhece o cliente, não tá se deixando levar pelo emocional ou a pressão das marcas que trabalha ou do representante. Ou seja, os teus ou você está errando, né, propositalmente na compra, no sentido de não estar olhando os dados, ou você está com parceiros que não se importam com você de fato. Sim. Né? Então a primeira coisa é identificar o motivo. Né? Porque assim, eu costumo dizer que não são os momentos de fracasso, né, de derrota que nos ensinam. Sim. Mas sim o que a gente faz durante esses momentos. Exatamente. Então, tipo, quando acontece uma situação como essa, de você, pô, tá cheio de estoque, peraí, deixa eu rapidão olhar o porquê que eu tô com esse estoque. Ok. Depois, eu tenho que focar na sobrevivência. O que é focar na sobrevivência? Eu tenho que vender rápido. Qual que é a forma mais rápida que eu consigo vender? Será que é eu pegar esse produto e botar uma banquinha em um evento? Né? Será que eu entrar em contato com alguém e vender salve? Será que eu pegar todas as lojas lojistas em volta e eu repassar? Será que eu criar uma rede de sacoleiras para vender o produto? Então, tipo assim, não adianta pegar, você tá nessa situação agora e desesperar. Você tem que, cara, eu sou direto. Eventualmente você pode fazer algo como no digital, como uma collab, com uma influenciadora tal, você cria um tagzinho, né, não seria nenhuma uma etiqueta, mas mais um tag, ou seja, as escolhidas da fulana, Beltrana e Ciclana. Tá? Então, assim, ideia tem um monte. Aí, beleza. O que acontece? O lojista vai, fica com o estoque cheio, aí faz uma promoção, aí vende. Né? Faz uma promoção, vende. Geralmente é isso que você está fazendo, né? Aí depois, na próxima coleção, faz a mesma coisa. Aí você faz a promoção de novo, você não tem mais o mesmo resultado. Sim, e uma coisa que eu vejo também, que eu estou acompanhando algumas revendedoras fazendo, isso me preocupa, por o mercado estar oscilando, tá, esse baixa, alta, baixa, eles estão acostumando os clientes dele a só com promoção, promoção, promoção. E aí, como você vai trazer uma coleção nova com valor agregado, sendo que você já está acostumando o seu cliente ou trazendo novos clientes que só compram promoção, coisa barata. A primeira coisa também a gente tem que pensar assim, né Léo? Assim,
E promoção é diferente de liquidação. Perfeito. Tá? Promoção ela tem que ter um objetivo, né? Uma narrativa, tempo de início e tempo de fim. Uhum. Beleza? Então, assim, você pode e talvez deva ter, talvez não, com certeza deva ter promoções de formas mais contínuas possíveis. Uhum. Outro ponto é que não significa que uma promoção, o produto que está hoje a 300, amanhã ele está a 150. No outro dia ele pode estar 300 de novo. Era uma promoção, era por tempo específico. Limitado. Tinha uma narrativa, né? Tinha algo sobre aquilo. Uhum. Então, assim, outra coisa, não colocar foco demais no preço durante muito tempo. Então, você dá a oferta do preço, né? Por exemplo, você faz uma ação como essa, tá? Só que usa a narrativa para tirar a atenção puramente, porque aí o cliente não vai lembrar daquele preço e eventualmente não vai ficar achando que ele está sendo prejudicado, porque ele não está. Se você está fazendo uma promoção diminuindo um preço em determinado momento, é porque faz parte da estratégia da narrativa da tua loja, que pode ser, por exemplo, trazer mais clientes. Uhum. Então, eu cansei de fazer promoções onde eu tive resultado zero ou negativo, mas aumentou minha base de clientes. Exato. E aí, por exemplo, você faz uma promoção que você vai trazer os clientes e aí a sua vendedora trabalhar para conseguir vender os produtos que estão lá. Exatamente. E como é que você faz isso? Então, beleza, você pega um calendário, pega o mês, né? O ideal é que você tenha um calendário do ano, tá, gente? Mas vamos lá. Tem um calendário do mês, aí pensa, ó, na loja, na vitrine, né? Se eu tiver uma loja na vitrine, eu vou colocar na segunda-feira, dia 2 de março, vestido, esse grupo de vestidos a tantos reais. Tá? E a narrativa vai ser Festa do Peão. Perfeito. Certo? No direct, né, que é outro canal, eu vou entrar em contato com todo mundo que começou a seguir a marca e tiver um perfil XPTO, né, um estilo tal, e vou oferecer 2 camisetas, compre uma, leve 2. No direct. No e-mail marketing, eu vou fazer uma outra ação para quem é de aniversário, daqui a 3 dias. Várias ações São várias ações. Né? E aí, o ponto é, se você faz várias ações simultâneas, você vai tendo um volume de impacto maior com esse cliente, né? E ele vai lembrando. Às vezes o cara não comprou aqui, mas aquilo chamou atenção. Né? Então a gente vê lá no Mastermind, pô, o Denis, o Ronaldo fazem muitas ações que é tipo produtos específicos escondidos no site. Né? Então, é até engraçado, o pessoal me pergunta muito sobre essas estratégias do digital, então não é uma, tem um monte. Isso daí depois vale um outro podcast, só para falar disso. Tem um monte, mas a questão toda é você pegar e encarar que liquidar e promocionar são coisas diferentes. E que você não precisa e nem deve né? Deixar em todas os pontos de contato. Estampado ali, exatamente. Porque aí, beleza, pode ser na Black Friday, na Black Friday você solta lá. Exatamente. Trazendo um contexto que o Gil está falando, liquidar, é você pegar todos os seus produtos da sua loja e se a sua loja tem uma vitrine, tá lá sempre estampado, promoção, promoção, promoção. Então você já está acostumando o seu público à promoção. Só que com a sacada que ele deu de você, você vai estar fazendo liquidação. Agora, você está fazendo essa promoção, você consegue fazer várias ofertas promocionais. Que às vezes nem é desconto, né, Léo? Que nem é desconto, que nem vai estar na sua vitrine e você vai estar ofertando focado em cada tipo de cliente, que ninguém vai saber. E você vai estar trazendo eles para a loja. Esse produto vai ser um produto chamariz para que você possa estar indicando outros produtos que faz contexto com a vida dele. E, voltando de novo, a sua vendedora e vocês têm que saber qual é o contexto. Então, dando um exemplo, você tem um monte de cliente lá que tem um lifestyle que durante o dia ela trabalha e à noite ela vai fazer academia. Então, você pode fazer uma oferta de tops, se você vende de tops de academia, para quando ela for na loja, tá ofertando os looks de dia a dia, de trabalho, complementares a isso. Entendeu? Então, você dá de um lado para tentar pegar do outro. E isso é honesto. Você não está enganando o cliente. Muito pelo contrário, você está deixando claro. E aí a outra coisa é o seguinte, por que a maioria das multimarcas ficam com esse estoque? Porque compra um estoque muito variado. Entendeu? Chega lá na Coach, compra lá 80 referências.
Aham. Eu sei disso, pô. Tipo, o meu representante na época de La Bella Máfia, eu fazia uma coleção de 600 peças do feminino, Sim. entendeu? E eu direcionava ele a criar uma pulverização da coleção. É normal, porque essas grandes marcas, o que trabalham nesse mercado, eles têm que ter essa variedade, entendeu? Novidade o tempo inteiro. E também tipo, tem que ter um mix maior para fazer uma venda maior. Sim. Só que aí o que acontece? Você compra um monte de produto e com a profundidade baixa. Que é a maioria. A maior parte das pessoas, se eu não me engano, vocês botarem aí agora no chat GPT, ou enfim, qualquer lugar, pergunta quanto tempo as pessoas ficam, em média, numa tela. Uhum. Não passa de um minuto. Entendeu? Não passa de um minuto. Então, pergunta, quando foi a última vez que você passou mais de um minuto olhando para a mesma coisa? Tá? Sim. Então, assim, se você tem uma coleção muito grande, o cara não vai rodar. Não vai Ele mostrar não vai tudo. rodar. Se você no teu Instagram ou tiver no teu site, não vai rodar. E aí que vem a grande diferença que eu tenho percebido nas marcas que tem tanto no atacado ou mesmo marcas de varejo que têm tido excelentes resultados, inclusive a ti. Tá? Então você cria o teu calendário de lançamentos, mesmo você que tem uma loja, de acordo com certas narrativas e oportunidades. Datas comemorativas. Datas comemorativas, que faz sentido, né, para o teu cliente. E aí lembra, às vezes um produto que era de uma outra coleção, né, você cria uma foto, um vídeo, um conteúdo diferente, misturando com uma peça nova, ele vira novo de novo. Então, assim, roupas, a não ser que seja uma coisa muito aleatória. Muito fora, assim, né? Roupa é roupa. Então, utilizar o estoque de uma forma mais consciente. Aí você fala assim, beleza, é fácil falar. Não, realmente, é mais fácil falar do que fazer. Agora, se você fizer um pouquinho disso, você já vai estar muito mais à frente do que a maioria dos seus concorrentes, isso é fato. Né? Mas entrando nessa questão, Gil, a maioria, por exemplo, dos nossos revendedores hoje, e principalmente do mercado pronta entrega, dos pequenos, eles estão a um mercado que acostumou com toda semana novidade e poucas peças. Como é que daria para fazer toda essa estratégia de marketing? Porque se você for colocar o custo depois na peça, vai elevar demais. E aí entra naquela dor, ela consegue fazer uma collab, ela vai fazer um produto, esse produto estoura e depois esgota. Exato. Então, assim, é o que você falou, tipo, se você quer continuar trabalhando da mesma forma, né, você que é lojista, você quer continuar trabalhando da mesma forma, vindo a São Paulo, ou a Maringá, ou comprando aí do teu representante, ok, beleza, o que eu vou te avisar, sendo alguém que realmente trabalhou durante mais de 20 anos dentro desse mercado. O mercado mudou, tá? O modelo de negócio mudou, e se você não se atualizar, é bem provável que você vai quebrar. Lojista multimarcas que não se atentar a isso, não adianta você ficar esperando que o cliente vá na sua loja. Pode ser que você está numa região privilegiada, né? Por exemplo, tem pessoas que estão numa cidade privilegiada onde o frete, por acaso, ainda é muito ruim, né? E você tem uma grande comunidade, só você tem essas marcas? Pode ser. Agora, uma coisa que eu aprendi com a La Bella Máfia, que era o seguinte, ou eu vou concorrer com as marcas gringas no território deles, ou eles vão concorrer comigo aqui no Brasil. Já que eles iam fazer aqui no Brasil de qualquer forma, eu fui lá e levei o jogo pro campo inimigo, né? Não inimigo entre aspas. Então, assim, lojista multimarcas, cara, para você trabalhar no canal digital, não adianta você achar que você vai ficar fazendo curadoria. Aí você não é uma loja multimarcas, você não é nem uma marca, você é como se fosse um ateliê, né? Um ateliê. Você é, na verdade, uma personal shopper, né? Você é a compradora, sabe aquela pessoa que trabalha fazendo compra para as madames? Só que aí tem que receber para isso, né? Se você só vai fazer compra para o teu cliente, né? Porque é isso que a pessoa está fazendo, né? Você tem que receber para isso, então é mais caro. Né? Tipo, tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo. Agora, se você quer, e o teu objetivo é manter o teu negócio como multimarcas, se o teu objetivo é, eventualmente, criar uma marca, criar uma marca, e, na verdade, você já criou, você já é uma marca, você tem que, na minha visão, estruturar a tua operação de compras, você tem que aumentar os teus canais digitais de forma gradual, né? E, eventualmente, fazer sua marca própria. E
principalmente escolher os teus parceiros de trabalho. Né? Escolher parceiros que, novamente, vou falar porque eu acredito que é verdade, eu sinto na verdade, não estou ganhando nada para isso. Empresas como a T-Fashion, ou melhor, pessoas como o Léo e a Micarla, que realmente se importam aí estar trabalhando com você, né? Te veem como parte da operação, né? Porque esse teu estoque que está aí agora, e esses boletos que estão vindo aí sem você eventualmente até conseguir pagar, a marca é corresponsável, entendeu? Você também é, mas a marca também. Você principalmente, mas a marca ela é. Uhum. Então, assim, essa é a questão. Então, eu vejo que é o lojista, e até mesmo o representante, porque o representante ele é meio injustiçado nessa. Né? Tipo, o representante que faz a marca. Sim. Né? O vendedor lá que faz a marca. Então, entender que o mercado mudou, gente. Entendeu? Você pegar só a Shein aí, dá mais faturamento que todos os grandes grupos de moda do Brasil. Uhum. Né? Tu olha aqui no Brás, né? O pessoal faz vídeo, o Brás tá morrendo nada. O pessoal mudou o estilo de trabalho. O comportamento. Tem marcas que estão aproveitando, tem marcas que não estão. Tá? Tem marcas que não estão. Uhum. Tá? Então, não sei se eu respondi, mas... Não, perfeito. E hoje, Gil, como eu disse para o pessoal, você é o nosso mentor aqui, já tem um pouco mais, acho que quase 2 anos, e é um cara que, como está falando até agora, entende muito de mercado e vem me ajudando muito. Explica para o pessoal como é que funciona a sua mentoria, o que você está fazendo no mercado, como é que você pode contribuir com mais pessoas também. Boa. Primeiro, eu vou te perguntar, e aí, tá gostando da mentoria? Se eu não tivesse, eu não estaria até hoje, né? Cada hora com ele é muito valioso. Vocês viram que de conteúdo quando você tem um mentor de verdade que já passou pela jornada, já passou pelas suas dores, ele entende, é muito rico, porque você fala, ele solta, entendeu? Só que o problema é você achar mentores de verdade, porque o mercado hoje tá cheio de todo mundo. Então, às vezes eu mando a mensagem, Gil, pelo amor de Deus, ele é isso, e você vai lá, consegue executar. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem um pouco de conhecer, ele vai explicar agora e sem sombra de dúvida. Ele, para mim, é um dos meus melhores mentores, como eu falei no início, é um amigo e sabe muito. Cada minuto com ele vai valer a pena para vocês. Boa. Pô, não tenho como não agradecer, e não só por essa promoção, né, do meu trabalho hoje, mas isso também é promoção, hein? Isso é promoção. Pois é, depois tem que fazer o Pix, arrasta para cima. Mas principalmente pela pessoa que você e a minha são. Tipo, para mim é de verdade, eu te falei isso algumas vezes, um grande privilégio poder estar acompanhando vocês. Bom, pessoal, hoje eu tenho, desde que eu saí da Labela Mafia, eu tenho uma agência chamada Ala 360. É uma agência 360 que atende vários nichos voltados à estratégia de branding, estratégia de escala de negócio, seja aqui no Brasil, seja fora, parte de desenvolvimento de produtos. Então, a gente já teve cases como o próprio da Cined, cases da Fontes. Então, a gente atende não só no mercado de moda e design, mas também outros tipos de empresas. E a Aura, ela tem a GOM. A GOM são dois braços, é um braço educacional, né, que tem os programas de mentoria, imersão. Agora a gente está indo com a galera levando os mentorados para a Ásia, então Coreia, Hong Kong, Seul, e aonde não só eu, né, começou comigo, passando a experiência e uma metodologia que eu acabei desenvolvendo aí ao longo dos anos, mas também outros mentores, inclusive o Léo aqui acabou de aceitar o convite, é um cara que também tem muita bagagem, e a ideia, né, e a gente conseguiu aí criar esse ecossistema. Eu digo que a GOM é um ecossistema de aceleração de negócios de moda e design. Então, não é necessariamente pelo tamanho da empresa, mas sim pela mentalidade, né, do empresário, da empresária, né? Então, e o momento. E nos últimos 12 meses aí você foi não só prova, mas passou por isso e mostrou ali, acompanhou. A gente gerou mais de 100 milhões de reais de aumento de receita nesses negócios que passaram pelo programa, e isso me deixa muito feliz, né, principalmente porque pessoas como o Léo e outros mentorados participaram de um momento bem complexo da minha vida, e eu sou muito grato, não só por estar junto com eles, mas porque toda vez que a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. E eu espero que, de certa forma, você que assistiu aqui o podcast tenha pego alguma coisinha. Se alguma coisa te ajudar, já valeu a pena. Então, e eventualmente você um dia passa para frente.
Combinado, então, cara. Foi um prazer ter vocês. Espero que a gente possa, espero que a gente tenha contribuído muito com vocês nessa jornada e espere muito mais da gente, que como o Gil falou, nós como T-Fashion queremos contribuir na jornada de vocês, não só vendendo o produto, mas agora trazendo conteúdos de vendas, de moda, de tudo que vai ajudar vocês a venderem mais, porque o sucesso de vocês é o nosso. Espero vocês em breve. Muito obrigado. Valeu. Valeu, querido.